casado com Patrícia. É jogador de futebol e atua na posição lateral direito no Vasco da Gama. Ele tem se destacado como jogador e principalmente se destacando entre seus colegas de time, se posicionando como servo de Deus e cristão dentro de campo. Esportes é salvar vidas. Recebam com muita alegria Paulo Henrique. Queridos, pode se apresentar? Boa noite. Acho que está fraco, pastor. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. Agradecer ao pastor pelo convite. Estamos nos conhecendo agora também, então prazer conhecer essa igreja linda e tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Amém. Pessoal, você pode aplaudir ao Senhor pela vida do Paulo Henrique. É amigo do House também, o House nos ajudou, o pastor Léo. Eu queria pedir também que você aplaudir o Senhor pela vida do pastor Léo, nosso amigo. Ali está a esposa do PH e a esposa do pastor Léo também. Aplauda o Senhor também pela vida das servas do Senhor. E antes da gente começar, eu quero só contar uma coisa que aconteceu. O PH jogou ontem, né? E acabou que o voo atrasou e ele veio direto para cá. Então, assim, ele só pôde tomar um banho no CT, encontrar com o pessoal, com o pastor Léo, e veio direto. Então, acho que você deveria aplaudir o Senhor mais uma vez, porque isso mostra que você estava com muita vontade de vir aqui. Te dá até um abraço, meu irmão. Deus abençoe e obrigado por você ter vindo, viu? Quero dizer também que nós temos um pastor que é muito vascaíno, o pastor Carlos, e ele está muito feliz que você está vindo, o Jair, o Léo. Então, ele está falando que é o melhor congresso de todos, porque só vê gente do Vasco. Eu concordo com ele, viu? Então tá bom. Queridos, vamos lá, PH. Vamos trocar uma ideia aqui. O Raul já falou que você é resenha, então você está em casa, tá bom? PH, qual era o seu maior sonho antes de ser jogador de futebol? Se você tinha outro sonho, ou seu plano sempre foi ser jogador de futebol? Cara, meu plano sempre foi ser jogador de futebol. Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei em jogar futebol, desde criança, sempre correndo descalço na rua, sempre brincando, arrancando a unha, jogando no asfalto. Então, esse sempre foi o meu sonho, desde novinho. Então você é raiz, né? Arrancava a cabeça do dedo na rua, jogando e tal. Jogar golzinho de chinelo e tudo. Isso aí. Bom, conta pra gente como é que foi o início da sua carreira, assim. Foi tranquilo? Foi fácil? Como é que foi? Os clubes você começou? Quem te levou para jogar? Então, meu início, como todo atleta, não foi fácil, né? Às vezes as pessoas têm a impressão que é fácil, mas realmente não foi. Eu não tive categoria de base desde o sub-13, sub-15, sub-17. Eu comecei já no meu primeiro ano de sub-20, eu já ia fazer 18 anos, na equipe do Londrina, no interior do Paraná. Antes disso, eu havia feito testes em vários clubes, como São Paulo, Santos, Coritiba, Figueirense. Não passei em nenhum desses clubes. E acabou que no ano de 2014, eu passei no teste na equipe do Londrina. E lá eu comecei no meu primeiro ano de sub-20. No final do ano, acabei subindo profissional. E depois de lá, as coisas caminharam. Percalços no caminho, várias lutas, batalhas assim. Acabei rodando vários clubes do interior, clubes pequenos assim. Até, na verdade, esse ano fazem 10 anos que eu comecei a minha carreira como profissional. Você está com quantos anos hoje? Estou com 27. Demorou 10 anos para você chegar num clube grande, assim, e tal. E em algum momento aí dessa caminhada, que só você sabe, a sua esposa, a sua família que você passou, teve algum momento que você pensou em desistir? Você falou assim, mano, tá osso, não tá dando mais. Você pensou em algum momento da sua vida assim, eu vou parar? Várias vezes. Porque, cara, no meio desse caminho todo acontecem várias coisas, aconteceram muitas coisas. Então, teve momentos onde eu estava sem clube, onde eu estava em casa, fiquei sofrendo com lesões também, que me tiraram parte do tempo do gramado, e o tempo em casa sem clube, sem perspectiva, às vezes até sem dinheiro para colocar gasolina no carro ou para pagar uma passagem de ônibus. Então, vários momentos eu pensei em realmente desistir, mas Deus me sustentou, me deu forças para continuar. Você lembra de um dos momentos mais difíceis, assim, você falou assim, agora está complicado. Você lembra de um momento assim que você passou? Lembro. Foi até recente,
Foi no ano de 2019, quando eu saí do Clube Metropolitano de Blumenau. E ali eu fiquei 3 meses em casa, assim, sofrendo com uma inflamação no pubis. E fiquei sem clube, eu tinha contrato no clube, então, mas eles não me pagavam salário, não me davam suporte na questão da lesão. E esse foi um período muito difícil da minha vida, porque eu não via perspectiva, não via melhora da minha lesão, eu não tinha salário, como eu falei, eu fazia outras coisas para conseguir ganhar um dinheiro, alguma coisa. Então, eu fiquei mais ou menos de abril ali até final de julho em casa, e acreditando que as coisas poderiam acontecer, mas, ao mesmo tempo, parecia que as coisas não iam mudar. E eu vivi um tempo afastado também da presença de Deus, isso pesou bastante. Então, ali foi um momento muito difícil, onde as coisas pareciam que não iam dar certo. E a sua família, PH, ela sempre te apoiou? Você veio de uma família humilde? Conta isso um pouco para a gente, porque às vezes as pessoas veem um atleta na televisão, mas não sabe o que passou. Às vezes a pessoa não tinha dinheiro nem para comer, alguma coisa assim. Você passou alguma dificuldade assim? Como é que é um pouco da sua história assim? Então, meus pais eram separados desde que eu tinha 6 anos de idade. Meu pai acabou falecendo no ano de 2012, então eu tenho só a minha mãe. E a gente sempre foi de família humilde. Eu vim de uma cidade do interior de São Paulo chamada Sete Barras, uma cidade que eu acho que aqui deve ter mais gente do que na minha cidade. Então, muito humilde, a gente morava sempre de aluguel, vivia se mudando. E então eu achei no futebol uma alternativa de mudar a história da minha família, de poder dar uma condição melhor para eles. Então, a gente sempre foi... a minha esposa está aqui, ela foi para a minha cidade há uns anos atrás, e eu saí com ela de carro, assim, mostrando as casas que eu tinha morado, e assim, acho que a gente parou na 20ª, na 30ª casa, e tinha mais casas para morar. Então, a gente sempre vivia se mudando por conta de valores de aluguéis, essas coisas. Então, a gente veio de uma família bem humilde, mas o futebol nos proporcionou alcançar coisas grandes. Graças a Deus. E como é que é para você hoje estar jogando no Vasco, um grande clube, e você pode vibrar, pessoal. Pastor Carlos gostou agora, pastor, dá uma moral aí. E como é que é para você estar jogando no Vasco, um grande clube, porque é mesmo, e você deu o cruzamento, né? Que manteve o Vasco na Série A. Pode aplaudir aí. Como é que é para você estar jogando e como foi para você participar desse momento? Cara, o ano passado foi um ano muito difícil, até determinado momento, porque eu cheguei no Vasco emprestado pelo Atlético Mineiro e eu demorei para engatar uma sequência. Então, eu comecei a jogar, se eu não me engano, foi em setembro. Então, eu fiquei o ano todo ali no banco, não sendo relacionado e buscando meu espaço. Mas eu tinha certeza que Deus tinha grandes planos. E eu havia feito gol contra o Botafogo algumas rodadas antes, né? E então aquele cruzamento, e depois conversando com a Patrícia, minha esposa, quando a gente faz o gol, ali a gente não estava sendo rebaixado, e depois a gente toma um empate, mesmo com aquele momento que a gente estava sendo rebaixado, eu tinha uma paz muito grande no meu coração, e ela, depois me contando também, tinha essa paz, sabia que alguma coisa ia acontecer, sabia que Deus ia fazer alguma coisa naquele momento, só não acreditava que ia ser tão especial. Foi algo que realmente marcou a minha vida e a minha carreira, porque dar uma assistência na importância que foi, num jogo que foi dentro de São Januário, realmente foi algo inexplicável que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Glória a Deus. E você falou uma coisa interessante, você estava com uma paz inexplicável, então você estava associando a sua fé à sua profissão, ao seu trabalho, ali é o seu trabalho, como as pessoas comuns têm o seu trabalho diariamente. E aí eu queria te fazer uma pergunta, você acredita que a sua fé, não estou querendo dizer porque você é crente, você vai ganhar sempre, porque se tiver um crente de um lado e um do outro, como é que vai ser? Aí quem tiver mais consagrado ganha, né? Você não sabe. Mas você coloca mesmo a sua fé na sua profissão, na sua vida, como é que é isso na sua vida? Cara, com certeza, a nossa fé está associada a todas as áreas da nossa vida, na profissão não é diferente. Como você falou, eu não tenho fé, não creio em Jesus, eu não sigo Jesus para vencer jogos, não. Eu vou lá, todo dia trabalho, me entrego, me dedico para poder ganhar os jogos. A minha vida com Jesus vai muito além do futebol. A nossa vida com Deus vai muito além do futebol. A carreira, daqui 10, 12 anos, a minha carreira vai se encerrar e o Paulo Henrique vai continuar existindo. Então, a minha fé vai muito além do futebol. Então, é claro que estar ali hoje no meio
é algo maravilhoso para mim, mas eu sei que um dia isso vai acabar. Então eu quero usar o futebol como um instrumento de Deus. Eu tenho certeza que foi Ele que me colocou ali para levar a palavra de Deus para as pessoas, porque acho que em cada profissão, no teu trabalho, em tudo que você for fazer, você está ali para ser testemunha e para ser usado por Deus. Então eu creio que o futebol foi esse meio que Deus colocou na minha vida. Amém. Você é um missionário disfarçado de jogador de futebol, né? E como é que é, PH, a sua vida devocional hoje com Deus? Conta um pouco da sua intimidade com Deus para a gente. Você está caminhando com o Senhor, você falou que estava afastado. Conta para a gente um pouco como é que está a sua vida com Deus hoje. Então, eu me converti com 9 anos de idade, lá na minha cidade. Acabou com 16 anos eu saí de lá. E continuei caminhando com Cristo, mas no momento deu uma oscilada. Realmente me afastei, comecei a fazer coisas que não condiziam com o caráter de Cristo, não condiziam com aquilo que eu queria, mas eu fui levado a fazer essas coisas. E eu fiquei cerca de 2 anos afastado, mas depois que passou tudo isso que eu contei em 2019, no final de 2019 eu acabei conhecendo a Patrícia, minha esposa, e a gente voltou para os caminhos. Eu voltei, né? Ela não conhecia a palavra, acabou conhecendo, e nós começamos a caminhar juntos. Desde então viemos caminhando juntos e só crescendo. Ela tem me auxiliado muito, eu tenho auxiliado ela. Hoje ela é líder do Ministério Kids da nossa igreja, e tem me ajudado muito, tem se dedicado muito a isso. E eu também, a cada dia que passa, eu tenho tentado ter mais intimidade com Deus todos os momentos do meu dia, né? Desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir, no meu devocional, na minha oração diária, no meu momento com Deus, nas células, enfim. A cada dia que passa, a gente tem buscado mais essa intimidade com Cristo. Você falou de servir na igreja local, né? Eu vi uma foto sua que você estava dando aula para os juniores e adolescentes lá. Como é que é servir com essa correria toda de um atleta profissional? Você ainda encontra tempo para servir na sua igreja local. Compartilha para a gente o que você faz um pouco lá na sua igreja e como é para você servir na sua igreja local. Então, até há uns meses atrás nós servíamos um sub-13, né, que é até 13 anos, e depois a minha esposa acabou indo por 2 anos lá, né, e eu também fui junto com ela. E eu recebi o convite do pessoal da igreja para levar uma palavra, para pregar para o pessoal do Sub-13. Confesso que tanto a minha vinda aqui quanto a minha ida lá foi resposta de oração, porque em um momento eu pedi para Deus para ser mais útil no Evangelho, ser mais útil em prol do reino, e Deus me respondeu essa oração com esses convites. Confesso que de início eu fiquei meio receoso, porque tenho muita dificuldade de falar em público, tenho muito receio, vergonha assim. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei meio receoso e tomei até um puxão de orelha da minha esposa, que ela falou: tu não pediu essa resposta de Deus? Tá aí a resposta. Falei: então realmente era para acontecer. E daí acabei indo lá ministrar essa palavra para o pessoal do Sub-13. Nós servimos em redes lá, né? Então sempre quando a minha rede vai servir, que eu tô no Rio, não tem jogo, alguma coisa, a gente está junto servindo agora no 2 anos. Muito legal. Queria que você aplaudisse o Senhor. Porque com essa correria toda, ele, a família, a esposa, tem tempo para servir, né? E nós somos chamados para servir. PH, eu fiquei com a palavra do House, que o irmão é resenha. E deu a perceber nas nossas conversas no WhatsApp. E aí eu queria, claro que se puder contar alguma coisa, também para você não ficar numa situação complicada com a rapaziada lá, eu queria que você contasse um momento engraçado que você já viveu no futebol. Pode ser agora, pode ser no passado, pode ser no elenco do Vasco, não sei. Um momento engraçado que possa contar aqui, se lembrar de alguma coisa aí. Então, quando você me mandou essa pergunta, eu fiquei pensando, né? E eu não quero expor ninguém, não quero causar problema para ninguém lá. Então, eu vou contar o que aconteceu realmente comigo, recente até. Normalmente, nos jogos, a gente não escuta a torcida, né, em campo. É muito difícil você escutar o que realmente estão falando, mas em determinado jogo, com menos pessoas e tudo mais, eu acabei escutando as pessoas, e normalmente as pessoas estão xingando, estão te ofendendo, estão falando muita coisa, e o jogo parou para um atendimento, alguma coisa, e o rapaz começou a me xingar muito, me xingar de todo tipo de nome, me xingar, daí eu olhei para ele e falei: cara, mano, para com isso, o que está fazendo? Não, isso e aquilo, você é isso, você é aquilo. Eu falei: não, cara, que isso, eu sou crente, mano. Ele: que crente o quê? Isso não é crente não, tu dá o dízimo. Claro que eu dou, pô. Ele: 10%? Eu falei: 10%. Daí ele parou de me xingar.
Ué, mas esse cara... É porque não combina. O cara tá xingando e ele ser crente. Não combinou, mas tudo bem. O importante é que você falou a verdade e ele parou de... Daí a hora que eu falei que eu sou crente, que eu dou o dízimo, porque ele perguntou se eu dava o dízimo, eu falei, não, eu dou o dízimo sim. Daí ele parou. Aí ele acalmou lá. Amém. Parabéns por dar o dízimo, que é um princípio bíblico. E se o irmão lá é crente, xinga, e depois você falou... Parabéns, não combina, né? Mas tudo bem. Meu amigo, nós temos alguns meninos aqui que sonham ter outras profissões e alguns também sonham em seguir a carreira que você segue, que é jogador. Deixa um conselho para a galera que quer ser jogador um dia na vida aí. Cara, eu costumo usar como base 3 princípios, que é Deus em primeiro lugar, acima de tudo, independente do futebol, independente de outra área da tua vida. O segundo é você se dedicar a trabalhar o máximo que tu puder, trabalhar sempre a mais do que te pedem. E no futebol é muito importante porque normalmente às vezes trabalha menos, mas então se você coloca Deus em primeiro lugar, se você trabalha e se dedica, as coisas tendem a acontecer. E o terceiro ponto é não desistir. Eu acho que chegaram vários momentos na minha vida dentro desses 10 anos de carreira que eu pensei em desistir realmente, mas Deus me sustentou. E foram momentos muito difíceis. Então, esses 3 princípios me basearam na minha carreira, têm me baseado, porque quando você coloca Deus acima de tudo, quando você trabalha, se entrega ao máximo, e quando você não desiste, as coisas, elas caminham para dar certo. E a Bíblia fala que nós temos que colocar Deus acima de tudo, amar Deus sobre todas as coisas, e buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. E foi o que aconteceu comigo, é o que tem acontecido comigo, que a gente tem se dedicado em prol do reino, tem tentado colocar Deus acima de tudo no centro, e as demais coisas Deus tem feito para nós de uma forma natural e às vezes até em forma de milagres na nossa vida. Amém. Já está falando até como pregador, né? 3 conselhos, primeiro lugar, segundo, terceiro, coisa boa. Pode aplaudir o Senhor. Meu amigo, como é que você, aí algo seu pessoal, como é que você faz na sua vida no dia a dia no clube ou jogando contra? Como é que você faz para evangelizar a rapaziada da sua profissão? Cara, vou te falar que às vezes é difícil. Você tem que exercer muito domínio próprio e às vezes o cara acaba errando, eu acabo errando no calor do jogo, no calor do momento. Mas eu acho que a gente tem que exalar Cristo em todas as nossas decisões, em todos os nossos momentos, seja no treino, que é um momento mais tranquilo, que você está com companheiros, seja no momento de uma partida que tu está contra um adversário. Sempre que a gente puder, a gente tem que estar dando exemplo do que é ser cristão. Às vezes, numa roda de conversa que tem algo que não é legal, você não participar daquela roda. Às vezes, quando no momento você acaba tomando uma pancada durante o treino, você tem que se controlar para não acabar ofendendo o companheiro ou o adversário. Então, acho que essas são as principais formas de evangelizar. A gente estava até conversando, né, que a gente tem que pregar o evangelho e, se necessário, usar as palavras. Então, eu acho que essa forma de pregar sem falar é a melhor forma de se pregar o evangelho. As pessoas olharem para ti e verem que você tem algo diferente e que realmente é Cristo brilhando através de você. Amém. Glória a Deus. E como é que é essa... Tem a célula lá, né? Até o Castan veio aqui, ele compartilhou para a gente que ele iniciou essa célula lá. Como é que é para você, no dia a dia, ter essa célula dentro do clube? Isso abençoa os irmãos em Cristo que tem ali e também é uma maneira de evangelizar a galera que não professa a mesma fé. Como é que é essa célula dentro do clube? O que ela abençoa a sua vida e as pessoas que estão ao redor? Então, nós acabamos ficando muito mais tempo no clube do que em casa. Muito mais, às vezes, normalmente os jogos são de domingo, quarta-feira, dias de culto. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de estar presente no culto, de estar presente nas células da igreja. Então, é um momento que nos edifica, que nos faz crescer, que a gente se alimenta da palavra. Agora tem ficado um pouco mais difícil por conta dos horários, né? A gente normalmente tem se apresentado à noite, só para dormir no hotel e depois ir para o jogo no dia seguinte. Mas a gente vinha fazendo sempre antes do jogo, pelo menos uma oração, uma reunião breve, só para a leitura da palavra, porque a gente sente que a gente tem que ser alimentado, tem que alcançar as outras pessoas, e ali você vê muitas pessoas que acabam não indo na igreja, mas que estão presentes na nossa reunião dos atletas. Então, isso tem sido muito importante, porque é uma forma de a gente estar evangelizando os que ainda não conhecem a Cristo.
Amém. Esse tem sido um movimento muito comum em vários clubes, né, que tem abençoado o pessoal. Que Deus te abençoe lá. Eu entendia de fato o Evangelho, comecei a entender o que é a graça de Deus nas nossas vidas. E depois a nossa ida para Caxias do Sul, deu da minha esposa em 2021, ali foi um momento de muito aprendizado, onde a gente fez cursos, se aprofundou mais na palavra, acabou entendendo, conhecendo realmente a Cristo de verdade, porque acho que até então a gente conhecia a Cristo de ouvir falar, né? E depois a gente realmente começa a viver com Cristo, viver a vida de Deus. E foi muito maravilhoso, porque a partir daquele momento, nada mais nos abalava. A paz que excede todo entendimento, realmente ela estava com a gente, porque as coisas estavam difíceis dentro de campo, às vezes alguns problemas fora, e a gente tinha certeza que as coisas iam dar certo, que as coisas iam mudar, como aconteceu lá no Juventude, quando estava lá, como aconteceu ano passado aqui no Vasco, que muitas coisas aconteceram e Deus fez milagres, prosperou, nos deu direcionamento do que seguir. Até aconteceu quando a gente estava no Juventude, que tive uma proposta dos Estados Unidos para ir, e a gente estava muito inclinado a isso, mas eu ainda tinha um desejo no meu coração de jogar no Brasil, de ver uma experiência de jogar em um grande clube. E a gente foi para o culto, um dos nossos últimos cultos em Caxias. A gente estava na igreja e eu pedindo para Deus me dar um direcionamento, porque meu empresário havia comentado comigo que talvez pudesse ter algo do Atlético Mineiro, mas era algo entre ele e o diretor, que não estava nada certo. E eu já tinha uma proposta oficial dos Estados Unidos, e a gente estava naquela. Aceitamos os Estados Unidos, deixamos quieto o Atlético porque não é nada certo, ou esperamos o Atlético e pode ser que não dê certo, também não dê certo os Estados Unidos. E estava nessa dúvida muito grande. E a gente estava num culto, era no final do ano, e eu simplesmente de cabeça baixa orando, estava tendo um momento de testemunhos na igreja, o pessoal tinha voltado do encontro com Deus, e eu estava de cabeça baixa falando com Deus, Deus, me dá uma direção, porque eu preciso saber o que fazer, não tenho rumo, não sei se é realmente para ir para os Estados Unidos ou não. E neste exato momento, minha esposa está aqui de testemunha, a gente estava sentado mais ou menos nessa altura do culto, um rapaz me cutuca assim, cutuca meu ombro, e vira para mim e fala, ó, tu vai jogar no Atlético Mineiro. Aí eu e ela paralisamos assim, como assim? Tá? Mas a gente sentiu uma paz muito grande de vir para cá, e tivemos a certeza que era para vir, porque as coisas aconteceram de uma forma maravilhosa, e Deus nos abençoou muito de uma forma grandiosa aqui. Glória a Deus. PH, o que Jesus representa para você hoje? Para você mesmo. O que Jesus representa para você, assim, para esse momento, para depois? Quem é Jesus para o PH? Se alguém te parasse na rua e perguntasse assim, quem é Jesus para o PH? O que você falaria? Cara, Jesus é minha vida. É minha vida porque sem Ele isso aqui não estaria acontecendo, sem Ele não estaria no Vasco, sem Ele nada do que tem acontecido na minha vida aconteceria. Então, como eu falei, o Paulo Henrique atleta vai passar, um dia a minha carreira vai deixar de existir, eu vou seguir outra vida, mas Jesus vai continuar comigo, independente do que eu faça. Então, eu tive essa convicção de que Jesus é o centro, é tudo, porque sem Ele nada disso seria possível. Sem Ele eu não estaria aqui falando, porque realmente por mim mesmo eu não conseguiria. Sem Ele não teria chegado no Vasco. Sem Ele realmente eu seria literalmente nada. Então Jesus para mim é tudo de melhor na minha vida. Amém. Glória a Deus. E uma última pergunta, meu amigo. Aí você tem que fazer, uma última pergunta, meu amigo. Bênção, nem foi ensaiado, né? O pessoal espontâneo aqui na nossa igreja, foi claro. Espontâneo. Uma última pergunta. Poxa, tal. Meu amigo, deixe uma mensagem que você quiser espiritual para essa galera que está aqui presente e quem está vendo também na internet. Como centro, buscar primeiro o reino de Deus. Porque é muito legal ser jogador de futebol, é muito legal ser um atleta, isso é muito bacana. Mas isso não é o principal na minha vida, não tem que ser o principal na tua vida. O que você faz, o que você sonha, o que você projeta para ti, não é o principal é Jesus. Porque sem Ele, cara, sem Ele nada disso faz sentido. Sem Ele não faz sentido vestir uma camisa, seja do Vasco, seja do Flamengo, seja do Botafogo, do Fluminense, seja a camisa da Seleção Brasileira, chegar no Real Madrid, nada disso faz sentido. Sem Ele não faz sentido você ter uma profissão que tu sonha, sem Ele você não
não faz sentido você viver aquilo que tu mais almeja na tua vida, conhecer lugares maravilhosos. Então, as coisas na minha vida só deram certo quando eu entendi que realmente Jesus é o centro, que eu realmente me dedico para a minha profissão, vou lá, trabalho todos os dias, mas isso não é o principal. O principal é Jesus, o principal é estar na presença dele, porque quando a gente entende que Jesus ele quer ser o centro da tua vida, a Bíblia fala que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, e amar Ele é colocar Ele acima de tudo. Como eu falei, buscar primeiramente o reino de Deus. Não é buscar também o reino de Deus, é primeiramente, é acima de qualquer coisa. Você pode ter certeza que tudo na sua vida vai ser acrescentado. Seja um sonho de conhecer um lugar, seja um sonho de ser um atleta, seja um sonho de ser um pastor, seja um sonho de ser um advogado, um médico, ou qualquer outra área da tua vida. Quando você coloca Jesus como centro, quando você entende que é Ele que está acima de todas as coisas, pode ter certeza que você vai ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Amém. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do PH. Quero agradecer a sua vinda, da sua família. Daqui a pouco